Então, pessoal, dando continuidade aos exercícios da lista, vamos iniciar hoje o número 12 e fala também sobre equação exponencial. Então, quando a gente resolve uma equação exponencial, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: nós temos ou não que usar substituição de variável? Então, se a gente notar aqui, você verifica que você tem uma diferença de potências. Então, quando você tem uma soma ou uma diferença de potências, você tem que usar a substituição de variável. Tá? Quem que vai ser o meu y aqui no caso? Então, como a nossa base aqui é 2, o que eu sempre falei para vocês? Sempre vai ser a base que a gente está considerando nessa equação, que nesse caso aparece é 2, elevado a x, que vai ser o nosso y. Só que note que não está aparecendo 2 elevado a x de forma explícita aqui. A gente precisa reescrever essa equação para que apareça esse 2 elevado a x. Então a gente vai ter que recorrer a algumas propriedades. Na verdade aqui a gente vai usar basicamente duas propriedades. A primeira delas que a gente vai usar é multiplicação de potência de mesma base. Então se você tem bases iguais numa multiplicação de potências, o que você vai fazer? Você vai repetir a base e somar os expoentes. E quando você tem uma potência de potência, ou seja, você tem isso aqui, a elevado a m elevado a n, não tem problema de você trocar a ordem aqui dos expoentes, então você pode fazer n vezes m, e isso aqui é resolvido fazendo a multiplicação entre esses expoentes. Então eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Note que uma igualdade ela é correta tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Então eu posso fazer o processo inverso, que é o que acontece aqui. Então, note o seguinte, aqui nesse expoente dessa equação você tem uma soma, aqui você tem uma soma e aqui você tem uma soma. Então a gente vai escrever isso como potência, um produto de potência de mesma base. Então olha só como é que vai ficar a minha equação aqui, 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 1. Tá? Então olha só, como tem aqui o sinal de mais, eu escrevi como uma multiplicação de potências de mesma base. A mesma coisa eu vou fazer aqui, Então vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado à quarta potência. Isso aqui é igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado, menos 32. Então tá aí. Muito bem, agora com esse termo aqui, esse primeiro termo, a gente vai usar essa propriedade aqui, de potência. Então você tem aqui, elementos multiplicados entre si. Como é que você pode escrever isso aqui, Esse 2 elevado a 2x? Você pode escrever assim, como 2 elevado a x, isso aqui elevado ao quadrado. Já que potência de potência, você multiplica os expoentes. Tá? Então só escrever assim, para quê? Para deixar o 2 elevado a x aqui sozinho, que é o que eu preciso em todas as parcelas, todos os elementos dessa diferença. Então, 2 elevado a 1 fica 2, menos, aqui fica 2 elevado a x, 2 elevado a quarta vai ser 16. Então, aqui vai ficar 2 elevado a x vezes 4 menos 32. Agora, onde tem 2 elevado a x, eu vou substituir por y. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim, y ao quadrado vezes 2 menos y vezes 16 igual y
vezes 4 menos 32. Vamos só arrumar aqui essa equação para ficar do jeito que a gente está acostumado. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó, 2y² menos 16y. Aí note só, o 4y que está somando vai passar para esse membro aqui, ó, subtraindo. Então vai ficar menos 4y. E o 32 que está subtraindo passa aqui para o primeiro membro somando. Isso aqui igual a zero. Então olha só o que a gente vai ter. 2y² menos 16y com menos 4y fica menos 20y mais 32. Então, para facilitar a nossa vida, a gente pode dividir toda essa equação por 2, já que todos os coeficientes dela são múltiplos de 2. Então, vai ficar assim, ó, y² menos 10y mais 16 igual a zero. Então, aqui ó, eu vou usar a soma e produto. A gente pode resolver por Bhaskara, mas eu vou usar a soma e produto que a gente aprendeu como é que faz. Então, como é que a gente resolve essa equação por soma e produto? Eu tenho que pensar em dois números cujo produto P dá 16 e a soma tem que dar o termo B, mas com sinal trocado. Então tem que dar mais 10. Então bem simples aqui você pensar em dois números, né? Quem que vai ser o y'? Vai ser 2 e o y, duas linhas, vai ser 8. Quer ver? Ó? Vamos fazer o produto. 2 vezes 8, 16. Bateu. 2 mais 8, 10. Bateu. Então essas são as minhas raízes. Só que não são os resultados da minha equação. Tá? Porque eu achei que o valor de y, a minha equação, são valores referentes a x. Então eu vou ter que voltar aqui, ó, na substituição que eu fiz. Então vamos lá. Ó. 2 elevado a x é igual ao primeiro y que eu achei, que é 2. As bases já são iguais aqui, então eu posso igualar os expoentes. Portanto, o x aqui é igual a 1. Então essa é a minha primeira raiz da equação. Agora vamos de novo aqui, ó, na minha substituição. 2 elevado a x agora é igual ao segundo y que eu achei, que é 8. 8 eu posso colocar na base 2, que é 2 elevado ao cubo. Portanto, agora, bases iguais, eu posso igualar os expoentes aqui na igualdade. Então, x é igual a 3. Essa aqui vai ser a minha segunda raiz. O que ele pede aqui? A soma das raízes. Então, a soma das raízes, eu vou fazer x1 mais x2. Isso aqui vai ser 1 mais 3, que é igual a 4. Então, a soma das raízes aqui é 4, letra C. Pessoal, exercício 13 é um pouquinho mais complicado, porque aqui a gente agora tem um sistema de equações envolvendo equações exponenciais. Então, ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Então, vamos tentar entender como é que a gente vai fazer aqui. Ó. Resolvendo o sistema de equações, então tem aqui o nosso sisteminha, e multiplicando os valores de x e de y que satisfazem o sistema, teremos essa expressão aqui, né? E ele está dizendo que a multiplicação de x com y é o m. E aí ele pergunta quanto que é o m. O que é o m, na verdade, é a multiplicação de x com y. Então, a gente vai ter que resolver esse sistema, achar os valores de x e y, e aí multiplicar os dois para achar a nossa resposta. Muito bem, então note aqui ó, que eu tenho duas equações exponenciais. E a primeira pergunta que eu preciso fazer é o seguinte. Eu vou usar a substituição de variável? A minha resposta é não. Por quê? Porque você não tem nem soma e nem subtração aqui de potências. Ó. O que você tem aqui é um produto. Então você não vai usar a substituição de variável aqui. Então, tudo indica aqui ó, que você vai ter que colocar na base 5, porque o 25 você pode escrever na base 5.
E aqui, o 125 você consegue escrever na base 5, assim como 1 sobre 120, ou 1 sobre 25. E aqui, ó, na segunda equação, tudo indica que você vai colocar em qual base? Na base 3, né? Todos os elementos aqui, ó, dessa equação, eu consigo escrever na base 3. Então, vamos reescrever esse sistema. Então, vou pegar aqui a primeira equação. Tá? A primeira equaçãozinha ali, ó. E a gente vai botar tudo na base 5. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o seguinte, ó. 25 é 5 ao quadrado. Isso aqui elevado a x. 125, se a gente fatorar, é 5 ao cubo, que está elevado a y. E olha só, pessoal, 1 sobre 25, eu vou fazer aqui no cantinho, mas você concorda comigo que é 1 sobre 5 ao quadrado. Eu posso inverter essa fração e aí vai ficar 5 elevado a quanto? Menos 2. Né? Qual propriedade que a gente está recorrendo aqui? Ó? A gente está recorrendo a essa aqui, ó, a elevado a menos m. Isso aqui é igual a 1 sobre a elevado a m. Tá? Então, eu inverti a fração, eu troco o sinal do expoente. Então, aqui vai ficar 5 elevado a menos 2. Ok? Beleza? Muito bem. Então, vou ter o seguinte aqui, ó. Potência de potência, eu vou ter 5 elevado a 2x, multiplico os expoentes, vezes 5 elevado a 3y. Isso é igual a 5 elevado a menos 2. Pessoal, multiplicação de potências de mesma base. O que eu vou fazer? Vou repetir a base, que é 5, e somar os expoentes. Então, eu vou ter aqui, ó, 2x mais 3y. Isso aqui é igual a 5 elevado a menos 2. Pessoal, bases iguais, ó, na igualdade, tá vendo? Eu tenho 5 no primeiro membro e 5 no segundo membro. O que eu posso fazer com os expoentes agora? Posso igualar esses expoentes. Então, eu vou ter uma primeira equação aqui, ó, com x e y. 2x mais 3y igual a menos 2. Então, temos uma equação aqui com x e y. Então, agora, a gente vai olhar para a segunda equação. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, vamos olhar aqui, ó, segunda equação do sistema. Então, agora a gente vai colocar tudo na base 3. Então, o 9, 3 elevado ao quadrado elevado a x, ok? Vezes 27 é 3 elevado ao cubo. E esse 27 está elevado a 2y. Então, 3 ao cubo elevado a 2y. Isso aqui é igual a 3. Muito bem, potência de potência, então vou ter aqui, ó, 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 6y. Isso aqui é igual a 3. Bases iguais numa multiplicação. Repito a base, que é 3, e somo os expoentes. 2x mais 6y. Isso aqui é igual a 3. Note que o 3 está elevado a 1. Bases iguais aqui, ó. Nessa igualdade, o que eu posso fazer com esses expoentes agora? Posso igualá-los, já que as minhas bases são iguais em ambos os membros. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 2x mais 6y igual a 1. Então, nós temos aqui agora duas equações com x e y. Tá vendo essas duas equações? E com essas duas equações agora, nós vamos resolver um sistema. Ok?
Então nós temos aqui as duas equações que a gente obteve, e com essas duas equações agora nós vamos resolver esse sistema. Aí você tem os métodos de resolução de sistema. Você pode resolver pela soma ou pela substituição. Eu julgo mais fácil aqui fazer pela soma. Como que a gente resolve um sistema pelo método da soma, né? A gente vai ter que somar essas duas equações, ou subtrair, como você preferir, de forma a eliminar uma das variáveis, ou x ou y. Como o x aqui, ó, se você notar, ambos têm o mesmo coeficiente 2 e 2, então o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso pegar essas duas equações e subtrair elas. Então eu posso fazer, por exemplo, a equação de baixo menos a equação de cima. Ah, poderia fazer a de cima menos a de baixo? Tudo bem. Eu só estou fazendo dessa forma para eu não ter o coeficiente negativo. Porque quando eu subtraio aqui a de baixo pela de cima, eu vou ter 6y menos 3y, vai ficar 3y positivo. Se eu fizer a de cima menos a de baixo, vai ficar menos 3y. Mas o resultado tem que chegar na mesma coisa. Então olha só o que vai acontecer quando eu subtrair essas duas equações. 2x menos 2x vai embora. 6y menos 3y vai ficar aqui 3y positivo. E cuidado aqui agora, ó. 1 menos menos 2, tá? Porque você tem um menos aqui que está subtraindo e o menos aqui desse 2. Então, 1 menos menos 2 fica 1 mais 2, que é igual a 3. E aí a gente chega, então, no y igual a 1. Então achamos o valor de y. Como é que eu acho o valor de x? Eu pego uma dessas duas equações e no lugar do y coloco 1. Vou pegar aqui, por exemplo, a primeira equação. Então eu vou ter o seguinte, ó, 2x mais 3 vezes o y, que é 1, igual a menos 2. Então eu vou ter aqui, ó, 2x mais 3 igual a menos 2. Ó, o 3 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então eu vou ter 2x igual menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então x aqui vai ser igual a menos 5 sobre 2. Então achamos aqui o valor de x. Temos o valor de x e o valor de y. O que o exercício pede? O produto de x vezes y. Né? Então, ó, y igual a 1 e x igual a menos 5 meios. Bom, pessoal, se a gente fizer aqui, ó, x vezes y, o que a gente vai ter? Menos 5 meios vezes 1, que é igual a menos 5 meios. Então, alternativa letra C. 14. A função n de t igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,2 vezes t indica o número de bactérias existente em um recipiente em que t é o número de horas decorridas. Quanto tempo após o início do experimento haverá 64.000 bactérias? Tá, em geral, o crescimento de bactérias se dá de forma exponencial. Tá? Então, quando a gente fala, quando vocês vão ali fazer um experimento, que vocês estão vendo colônia de bactéria, vocês percebem, se vocês fizerem uma análise ali numérica, vocês vão ver que elas se multiplicam de forma a descrever uma função exponencial. Então, olha só, vamos escrever essa função aqui e vamos analisar os elementos dela. N de t igual 1000 vezes 2 elevado a 0,2 vezes t. Então, que informação que ele dá? Ele diz que isso aqui é o número de bactérias
certo? E o T é o tempo em horas. E aí ele quer o seguinte: quanto tempo após o início do experimento haverá 64 mil bactérias? Então, onde você vai colocar esses 64 mil aqui? Ó? No lugar do número de bactérias, que é o N de T. Então, você vai ter aqui, ó, 64 mil, tá? Vai ser igual 1000 vezes 2 elevado a 0,2 vezes T. Então, aqui o que a gente tem agora é uma equação exponencial. Tá, vou usar substituição de variável? Não. Por que eu não vou usar? Porque eu não tenho nem soma e nem subtração de potências. Né? Então, eu tenho que tentar igualar as bases. Esse elemento que está multiplicando aqui, que é o 1000, eu vou passar dividindo 64 mil. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 64 mil, isso aqui divididos por 1000, é igual a 2 elevado a 0,2 vezes T. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, esses zeros aqui vão todos simplificar. E eu vou ter 64 divididos por 1, que é 64. Então, isso aqui é igual a 2 elevado a 0,2 vezes T. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que igualar as bases, certo? Então, eu vou fatorar o 64. Quando eu fatorar o 64, eu vou verificar aqui, ó, que o 64 vai ser 2 elevado a 6. Então, se você fatorar o 64, vai ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Isso aqui é igual a 2 elevado a 0,2 vezes T. Ó, tenho as bases iguais, tá vendo? Então, o que eu posso fazer com os expoentes aqui nessa igualdade? Vou igualá-los, ó. 0,2T igual a 6. 0,2 está multiplicando, passa para o outro membro, dividindo. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. T vai ser igual a 6 divididos por 0,2. Se você fizer 6 divididos por 0,2, vai dar quanto? 30. Então, esse experimento vai ter 64 mil bactérias depois de quanto tempo? 30 horas. Ok? Então, no 15, a gente tem assim, ó. Certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo T em anos, a quantidade ainda não desintegrada, vamos destacar isso aqui, ó, quantidade não desintegrada da substância é S igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Então vamos lá, ó. Vamos escrever essa equação aqui. Ó. S é igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Então, o que é esse S aí? É a quantidade de substância não desintegrada. S0, ele diz que representa a quantidade de substância que havia no início. Aí ele pergunta, qual é o valor de T para que a metade da quantidade inicial se desintegre? Então, para metade da quantidade inicial se desintegrar, a parte que não desintegrou tem que ser também metade, ok? Se você tem metade do que desintegrou, a outra metade vai ser do que não desintegrou. A quantidade inicial é quanto? Vocês concordam comigo que essa aqui é a quantidade inicial que o exercício está dando? S0.
Então, vou colocar aqui, ó, quantidade inicial. Como se fosse no espaço lá da física, S e S0. Então, S0 é espaço inicial. Aqui a gente está dizendo que S0 é a quantidade da substância inicial. E eu quero que a quantidade final, tá, tenha metade da quantidade inicial desintegrada. Então, eu quero que o meu S, que é a quantidade final, ou que desintegrou ali no caso, seja igual a metade da quantidade inicial. Certo? Ó, tá afirmando aqui, ó, metade. Então, o que eu vou fazer nessa equação aqui? Ó? No lugar de S, eu vou colocar o quê? Metade da quantidade inicial. Então, vai ser S0 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25 vezes T. Olha que interessante, como S0 está em ambos os membros, o que vai acontecer com ele? Ó? Nesse caso, ele está em ambos os membros, está tudo multiplicando ou dividindo, então eu posso simplificar. E o que vai me sobrar dessa equação? Vai me sobrar o seguinte, ó, 1/2 igual, aqui sobrou 1 também, ó, 2 elevado a menos 0,25t. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? É uma equação exponencial. Eu tenho que deixar tudo na mesma base. Aquele 1/2, note que aqui o expoente é 1. Se eu inverter a base, o que acontece com o sinal do expoente? Ele troca. Então, meio eu posso escrever como 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 vai ser igual a 2 elevado a menos 0,25t. Bom, tá vendo que as bases são iguais? O que eu posso fazer com os expoentes? Vou igualar eles, ó. Vou vir aqui para cima. Então, vou ter o seguinte, ó. Menos 1 igual a menos 0,25t. Multiplico toda a equação por menos 1, eu vou ter o seguinte, ó. 1 igual a 0,25t. O 0,25 está multiplicando, passa para outro membro dividindo. Então, eu vou ter que t vai ser igual a 1 sobre 0,25. Então, 1 dividido por 0,25 vai dar 4. 4 o quê? Ele diz que o tempo é em anos, tá vendo? Então, 4 anos para que essa substância se desintegre pela metade da quantidade inicial que você colocou.